achar melhor, a gente vai no pico que a pessoa quer. Nós chegamos. Isso foi também uma coisa que mas foi uma coisa que a pandemia forçou, porque, tipo, entrando fininho, não faz um show. Quebrou o meu curso. O menino aqui trabalha com audiovisual, com show. Todo mundo aqui é da música. O Will ali, Rode, ali, sabe tudo do equipamento. Tá todo mundo parado. Vamos gerar, pô. E aí a pandemia fez com que o lado criativo aflorasse também, né? Inclusive esse aqui. Achei muito massa. Isso aqui, velho. Conta aí a história. Cristela, a Galinha da Crista Torta, é um livro. Essa história ela surgiu em 2000. Da Crista Torta. É, a Galinha da Crista Torta. É um livro que eu tinha uma história na cabeça desde o ano 2000, eu conversando com uma amiga minha que é jornalista, que trabalhava na TV Guararapes na época, Patrícia Noblar. Ela falou assim, bicho, por que tu não transforma essa tua história num livro? Que eu queria escrever uma peça de teatro. Eu falei, pô, eu queria escrever uma peça de teatro. Por que você não escreve um livro? Aí eu, pô, não tinha pensado nisso não. Aí foi quando eu chamei um outro cara, que era Silvio Batista, que ele já tinha escrito vários livros e tal, tinha feito vários livros, e aí eu queria, não estava conseguindo dar uma estrutura para a história. Aí, não, vamos por aqui, aí mandou uma versão para mim, eu não gostei muito, não, vamos por aqui. Aí eu refiz tudo, tal, adaptei tudo. E aí foi um livro de 4 mãos. A gente lançou isso em 2004, foi 4 anos de gestação esse livro. A gente lançou um livro menorzinho, pequenininho assim, capa dura, que vinha com um CD, que era um livro musical, que tinha participação de Geraldinho, Silvério, tinha uma galera massa, tá ligado? Michele Mello, tinha uma galera assim bem... que aí tinha, cada um cantava uma música e tal... Só que o livro ele se tornou uma coisa muito regionalizada, né? Por conta do conteúdo em si, né? Acho que a minha esposa que ela falou que tá vindo. Não tem problema não. Deixa eu só mandar aqui a localização para ela. Não problema nenhum. O emoji tá no meio da entrevista aqui ainda, eu vou mandar a localização, tá? Aguenta aí. Então, na época, a gente ficou uma coisa muito regionalizada. E aí ficou ali. Limitou, né? A gente conseguiu uns apoios legais. O livro saiu, para você ter uma ideia, a gente saiu com apoio da Columbia TriStar Home Entertainment. Então tinha aqui, que é o segmento de DVD da Columbia. Sim. Então atrás tinha um selo assim, apoio cultural, tinha a Columbia, tinha a mulher com a tocha, com o cavalo alado e tal, a marca da Columbia virada aqui. Falei, caramba, estampadaça assim, que dava uma chancela massa pro livro. Só que aí a editora fechou, a gente fez uma editora local aqui muito pequenininha e tal, e aí, enfim, 5.000 exemplares voaram em 3 meses e a gente morreu. Engavetou. E deixei engavetado. Aí depois de muito tempo, eu fiz na pandemia, eu fiz um curso... No auge da pandemia, que tá na na verdade foi um pouco antes da pandemia, né? Foi um pouco antes. Que o livro ele começou a criar corpo mesmo, a ideia surgiu antes da pandemia, mas o livro começou a criar corpo, ele foi lançado e começou a pandemia. Eu falei, caramba, nem lançamento não deu para fazer. Mas eu fiz um curso de reaprendizagem criativa, que é do Murilo Gun, inclusive, e aí o mais legal desse curso que a gente criou conexões com uma série de pessoas, né? Muitas pessoas que fizeram curso também, cabeça inquieta, tal. E uma dessas pessoas foi o Eduardo Montarroios, que é o ilustrador, que aí a gente, numa conversa, né, contando o que cada um fazia, que a gente tinha uns encontros que a gente fazia mensais, e aí eu falei, não, eu já fiz um livro, não sei o quê, o livro era assim, assado. Aí Eduardo foi, quando eu cheguei em casa, Eduardo, porra, Beto, eu fiquei incomodado com aquele negócio da galinha. Vamos relançar aquele livro, velho? Eu falei assim, não, já foi, já passou e não sei o quê. Eu falei assim, não, porque eu fiz um rascunho aí. Mandou ele desenho. Quando ele me mandou, era completamente diferente disso aqui. Aí eu, caramba, velho. Aí acendeu de novo a chama. Porque Cristela, ela tem uma coisa interessante, que assim, é uma história... de onde surgiu a história? Vamos lá. É uma história de inclusão social, tá? Então é uma história de uma galinha, que ela é desprezada no galinheiro porque tem a crista torta. A crista meio... a crista meio torta. Aí ela faz amizade com uma minhoca, que mostra pra ela que ser diferente é massa, né? Que não tem problema em ser diferente, né? Que o mais legal da vida é você ser diferente das outras pessoas, né? Cada um tem a sua personalidade.
Só que aí ela é enganada por um morcego vampiro que se disfarça de galo para invadir o galinheiro. Morcego vampiro se disfarça de galo. Que é o Chupisco. Chupisco. E ele é perseguido por um gavião vegetariano movido a suco de cenoura. Peraí, o vampiro... Tem um caçador de vampiro, que é o gavião, que é o Capitão Ângelus, que é o caçador de vampiro que está atrás dele. Só que aí nessa do vampiro... do capitão tá atrás do vampiro, ele se esconde na vila que é o galirejo, né? Que é o vilarejo das galinhas. E aí ele se disfarça de galo e fica lá e tal, e se aproxima da Cristela, dá uma chavecada na Cristela e tal, né? Vê que ela é mais frágil, aí se aproxima dela e tal, tem toda uma... e tal, e aí rola meio que um triângulo amoroso, né? O gavião se apaixona por Cristela e a Cristela já tá comprometida com o galo, né? Com o suposto galo e tal. Uma boa história tem que ter um romance, né? Então o que a gente queria dar com isso? A gente queria dar aventura, romance, né? E levantar essa bandeira da inclusão social, que era muito importante. Então a gente tem um cachorro de 3 patas chamado Tripé, que é o protetor da vila. Ali. Foi assim que a gente se conheceu. Eu tinha um cachorro de 3 patas. Que massa, velho! Aí a gente tava na praia, o cachorro dava solto, aí foi pra perto dele ficar com ele. Aí começamos a conversar, brother. Em Tripé tem uma coisa interessante que deve ser característica. Ele já nasceu com 3 patas? Não. Então, tem várias histórias. Você prefere a verdadeira ou tu acha mais legal? As duas. Não, então, na verdade, eu tava andando com ele na moto, entendeu? E aí eu caí de moto. Aí no que a gente caiu de moto, ele saiu ralando a perna e perdeu a perna. Cara, essa é a que tu gosta. Essa é a que eu gosto, que eu acho que é mais emocionante. Mas ele teve uma doença também, foi um tumor. Eu acredito. Pô, então foi culpa sua que o bicho perdeu a perna. Não, então, a história do Tripé, ele já nasceu com 3 patas. Então, pra ele, você vê como é que é legal. Pra ele, o normal